Muito bem. Bom dia a todos. Hoje de volta ao presencial parcial, né? Com distanciamento exigido. Bom dia ao pessoal do Instagram que assiste a gente agora ou depois, mais tarde, durante a semana. Um beijão no coração de todos. Um prazer enorme. A gente sente muita falta disso, né? Desse contato que a gente estava acostumado. Bom dia, Maurão. Então, eu quero fazer a prece de abertura primeiro, não é? Para depois a gente dar os recadinhos aqui, tá bom? Vamos então acerenando os nossos pensamentos, vamos, para ir adiantando. Vamos buscar em nossa mente a figura de Jesus, o nosso mestre querido. Primeiramente pedir que abençoe sempre os nossos propósitos, não é? Dentro dessa doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos consola. Pedir a permissão ao plano superior para falarmos um pouquinho do Evangelho de Jesus e que possamos todos, harmoniosamente, receber esses fluidos bons que vêm nesta manhã deste domingo maravilhoso, não é? Mais essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Senhor. Sempre a gratidão na frente. Muito obrigado ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu amor, pela sua dedicação a esse plano carnal aqui, não é? Nessa difícil escola na qual fazemos parte. Então, dessa forma, com esse clima gostoso, nós damos por aberto o Evangelho desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Tudo bem aí, André? Então tá bom. Bom, primeiramente o recado que pediram para dar aqui é agradecer a compreensão de todos, porque ora pode, ora não pode, né? E tem que obedecer às regras das autoridades sanitárias, não é? Então tem hora que pode vir presença, outra hora não pode, então faz pelo Instagram e tal. Essa semana deu um probleminha na transmissão aí, o André correu, eu estava assistindo lá de casa, até brinquei com ele, passei uma mensagem para ele, né? E essas coisas acontecem, então faz parte agora da nossa vida. Espero que todos compreendam, né? Que quando tiver algum problema de transmissão, alguma coisa, tenha um pouquinho de paciência, porque é normal isso para nós que somos amadores, né? Não somos profissionais disso. Então esse é o que nós pedimos, né? E avisar que segunda-feira, amanhã, vão se comunicar através da internet, que é de costume, até muito bacana isso, o pessoal que faz isso, se comunica dizendo do que vai acontecer na quarta próxima, porque ninguém sabe, né? Se vai poder, se não vai poder, então está meio que em cima da hora. O nosso ilustre governador e o nosso prefeito, eles têm que mudar, podem, não podem, de acordo com as estatísticas dos hospitais, enfim, desse segmento todo. Isso tudo serve para nós de exemplo de vida, e vem de encontro ao tema de hoje, tudo isso, né, que fala sobre a prece, não é verdade? Então, eu queria que a minha companheira aqui se manifestasse. Bom dia a todos os presentes, aqueles que estão aí também nos vendo através da telinha. Agradeço por estar aqui mais esse dia e peço que todos nós possamos passar esse tempo aqui na paz de Jesus. É muito bom a gente sentir essa energia boa que a gente sempre recebe aqui desse ambiente. Obrigado a todos e que tenhamos assim uma hora de reflexão e que faça muito bem para todos nós esse momento. Muito obrigado pela presença. Muito bem. Então, antes de entrar aqui no tema, e tem a ver com o tema também, né? Tudo tem a ver, né? Eu queria primeiro parabenizar a nossa amiga Edi, que hoje está fazendo aniversário de casamento, né? Eu não sei quantos anos, Edi, mas, não pode bater aqui que tem um microfone, eu esqueço. De coração, felicidades para vocês, para o casal, viu? Que Jesus abençoe essa união, que você continue seguindo o seu trabalho aqui. Eu sei que não é fácil aqui não, viu? Mas firme e forte, tá bom, Edi? O segundo parabéns é para casa, que está fazendo 54 anos, é isso, né, Mauro? 54 anos, gente, dos 54, 48, 48 faz que, nossa, como eu tô velhinho. A Cecília não, a Cecília tá jovenzinha, mas eu tô velhinho. 48 anos que nós estamos aqui,
Mauro. E eu quando falo da Fraterna, me dá uma coisa assim, eu sinto uma coisa tão boa, tão gostosa, porque essa casa abriu os braços, simbolicamente, a casa abriu os braços para nós. Aquelas pessoas que fundaram esta casa, nós conseguimos ser amigos, não é? Tem um histórico que eu falo para o André, né, e para o Mauro, que essa casa nasceu de um coral, não é? Era o departamento de juventude do GEL, Grupo Espírita Lapa, que teve lá uma brigazinha, acho que providencial, porque tinha que nascer uma casa nova, e eles se desligaram, e aí fundaram a Fraterna, né? A princípio lá numa garagemzinha lá na Lapa, na casa da Levaldina, nossa querida amiga, e depois vieram para cá, o Ivanir, o seu Braulio, o pessoal comprou esse terreno aqui, e aí conseguiram fazer. O Ivanir, que eu digo, é o Caurim, que todo mundo conhece, né? Por Caurim. O Ivanir é nosso irmãozão também. Então, vieram para cá e fizeram isso aqui. E nós chegamos logo depois, né? E particularmente eu e a Cecília ainda fazemos parte até hoje aqui da equipe do Evangelho, fazemos palestra com muito orgulho entre aspas. A minha filha Gisele faz palestra aqui, e quando nós começamos aqui fazendo o curso de média, a gente era namorado, não é? E eu estava lembrando até do Nelson Amaral, que desencarnou agora, um grande amigo nosso, uma pessoa maravilhosa também, né? Que foi um dos fundadores desta casa. E nós íamos no curso, e ele, toda vez que vinha fazer a parte prática do curso mediúnico, ele via a minha filha do lado dela, descrevia a Gisele direitinho, como ela era, direitinho. Uma menina, um sorriso bonito, um cabelo encaracolado, fica do lado dela o tempo todo. Já era espírita danadinha, hein? Hoje ela faz palestra aqui nessa casa também. Então, isso tudo, assim, trouxe um equilíbrio muito grande da nossa responsabilidade de família, que nós não tínhamos em vida passada certamente, mais eu do que ela, claro, né? Então a responsabilidade de família, de caminhar, de trilhar esse caminho da doutrina foi uma coisa muito boa na nossa vida, e isso eu passo para as pessoas assim com a maior tranquilidade do mundo. Jamais se arrependa disso. A doutrina do Cristo, dos Espíritos, não tem nada a ver com o resto. Ela cuida de nós, cada um de nós. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas fulano é isso, o médium, não sei o quê. Se preocupe com você. Siga esse caminho aí, que o resto é o resto. Estamos todos em estágios diferentes da vida e vamos seguindo em frente, tá? Então, parabéns a essa casa que nasceu, não tinha essa parte de cima, era só embaixo, era muito gostoso, vinha meia dúzia de gente só, não tinha muita gente. Hoje eu vejo tanta gente, eu fico tão feliz de ver isso tudo, né? Esse movimento, já teve vários diretores, já teve vários trabalhadores. Eu vejo a Aidi hoje, o meu amigo André ralando, aí eu falo, já passei por isso. Divulgação, né? Fui diretor de divulgação aqui várias vezes, né? Então a Cecília, assistência social, evangelização infantil, e nossa, ó, muito trabalho, graças a Deus, o tempo passou e nós estamos aqui. Então parabéns para todos que estão aqui, os trabalhadores, os dirigentes que estão tocando em frente o barco aí. Esse é o nosso papel, tá? Então agora vamos lá. O evangelho de hoje é o que foi escolhido para nós, é o capítulo 27, ação da prece, transmissão do pensamento. Olha que coisa interessante. A prece é uma invocação, por ela um ser se coloca em comunicação mental com o outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outros, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Dá uma pausinha aqui. Vocês já prestaram atenção? Fala assim, eu rezo para Deus. Deus tem tempo de ficar ouvindo todo mundo que reza para Ele? São trilhões, quadrilhões, sei lá, de espíritos pedindo, rezando. Então o evangelho aqui nos esclarece. Você fala assim, quantos espíritos tem na espiritualidade? Ixi! E como é que arruma serviço para todo mundo? É nós que damos serviço para eles. Mas não tem a menor dúvida, não é? Então aqui está dizendo isso. Quando você reza para Deus, tem os espíritos que trabalham para Ele, que já sabem o que pode fazer, o que não pode. Nós temos uma característica energética, espiritual, que eles detectam tudo que nós podemos, o que não podemos, o que está no nosso caminho, o que não está, os contratos que assinamos antes de nascer,
Ah, eu preciso tanto ganhar na loteria. Ele olha e fala, não, mas você assinou lá que não podia, então não vai ganhar. Exemplo grotesco, claro, mas mais ou menos isso, né? Bom, muito bem. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. A explicação à vontade de Deus parece assim, poxa, mas será que Deus não quer que eu passe, Deus está querendo que eu passe tal problema? Quando fala que é a vontade de Deus, dá a impressão, não, a vontade de Deus é a lei, não se pode destruir a lei, e a lei está escrito antes de você vir, então tem que se cumprir. Podemos mudar, né? Os nossos karmas são lutas que nós temos que mudar no dia a dia, no cotidiano nosso. Então ele fala assim sobre o Espiritismo. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço como o somos neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. O ar leva o som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Olha que criação é essa. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, contrário também vem, né? Estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Olha que lição maravilhosa, não é? Que lição fantástica para nós. Por quê? Todo mundo fala de vibração. As duas mais conhecidas são o amor e o ódio, não é? E a gente tem uma frase muito conhecida nossa, que não é religiosa, independe de religião, de segmento religioso, que a turma diz assim: aqui se faz, aqui se paga. Muito bem. Dito popular. Aqui se faz, aqui se paga, viu? As pessoas que dizem isso às vezes não entendem que está se citando um sistema reencarnatório. Aqui se faz, aqui se paga. Para nós espíritas essa frase é mais suave. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Estamos dizendo a mesma coisa. Aqui se faz, aqui se paga. Então você plantou, você tem que colher, não é? Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós amenizamos tudo isso através de uma frase que Jesus disse nesse mesmo evangelho. Quando Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei, eu cito muito essa frase de Jesus, porque ela é muito importante para nós. O que quer dizer quando você está cansado? Estou cansado, cara, não aguento mais isso aqui. Sabe o que é? Vamos trazer para o popular nosso, né? Os pepinos. Os problemas que nós temos, todos nós temos, um de um jeito, outro de outro. Um num momento, outro no outro momento. Que não é sempre que a gente está com problema, graças a Deus, né? Aliás, os problemas são é o mínimo. Nós temos mais alegria do que problemas. Mas mesmo assim, Jesus disse isso por quê? Como é que eu chego a Jesus? Através da prece. Não é? Nós podemos mudar uma série de coisas nas nossas vidas através dessa prece, dessa vibração de amor, essa conexão com Deus, com Jesus, com os espíritos evoluídos. E o nosso entendimento, quanto mais profundo mais se faz. Por exemplo, qual é a prece mais conhecida nossa, que todo mundo faz? Difícil quem não faz? Pai Nosso. Pai Nosso. Ela vai ficando até meio que vulgar, meio que a gente já reza, acabou. Né? Não é? No entanto, outro dia eu estava lendo uma reportagem
dessas do YouTube bacana, falando sobre o desencarne do Chico. Sabe o que o Chico fez quando ele estava desencarnando? Um Pai Nosso. Olha que coisa. Aí eu comecei a prestar atenção, e eu até me emocionei na hora, porque eu falei, olha o valor dessa prece. Jesus não faria isso. Mestre, quando eu quiser me dirigir a Deus, como é que eu faço? Eu vou ensinar vocês. Pai nosso que estás no céu. Aí você começa a pegar a palavra, ela é tão significativa. Principal ponto do Pai Nosso, não sei se vocês perceberam isso, é a humildade com que nós nos dirigimos ao Pai. E quem nos ensinou isso? Um espírito evoluidíssimo chamado Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? O reino perfeito. Seja feita a tua vontade, em qualquer lugar, na terra, no céu. Seja feita sempre a tua vontade. Essa vontade o que é? Que se cumpra a lei. Não vim destruir a lei. Nós começamos a juntar as palavras, nós vamos ver, acaba tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. E nós passamos a entender, através dessa doutrina maravilhosa que Kardec trouxe para nós, não só Kardec, como a equipe toda, né, trouxe para nós, a gente começa a aprender que temos que prestar atenção em detalhes, e que a dificuldade se encontra diante da nossa imperfeição própria, porque nós estamos em locais, em momentos determinados, onde nós nos deparamos com a imperfeição e nos revoltamos. Eu sou assim direto. Ontem mesmo ainda briguei com ela, né? Ela falou para mim, você precisa ouvir uma palestra do Haroldo. De quem? O Haroldo. Do Haroldo Dutra. Eu falei para ela, manda o Haroldo Dutra vir morar na praça. Na Praça Olinda Oliveira de não sei das quantas lá, que é do lado da minha casa. E aí manda ele fazer essa palestra de novo, né? Por quê? Porque um ilustre vereador, que aliás esse vereador, primeira vez que ele foi votado, ele veio aqui. Ele é evangélico, mas ele veio aqui, né? E de volta eles vêm, né? Ele trouxe uma Kombi lotada de roupa, sapatos, tudo para nós. Num dia que nós estávamos aqui entregando coisa para os pobres aqui, para os assistidos, não para os pobres, para os assistidos. Eliseu Gabriel, maravilhoso. Fez uma praça linda atrás da minha casa, né? Onde pôs mesinha para o cara preparar o fumo, as coisas todas lá. Então eu rezo bastante para eles. No todo o evangelho nosso nós oferecemos, porque é um desperdício, é uma judiação. Jovens. Então ali tem um rapaz que fez um barzinho agora, que tem música ao vivo, até de madrugada. Coitado André, você precisa ir lá ensinar eles a cantar. Eu falo para ela, é minha aprovação, né? Bom, então precisa rezar muito. O vizinho do lado da minha parede tem um sogro que toca flauta. Eu acho que as cobras saem tudo correndo, porque eu não consegui decifrar até hoje a música que ele toca. E eu sou músico, quer dizer, é para mim, o negócio é comigo, né? Porque eu sou músico. Vocês dão risada, é? Aí eu falei, já pensou? Manda ele vir aqui falar essa palestra dele, que a gente não pode entrar na vibração dos outros, né? É terrível, tá bom. E aí você fala assim, mas por que você mora lá? Também não sei. Ei, Mauro, o Mauro conhece lá, também não sei. Aí ele fala assim, também não sei, velho, tô louco para sair de lá, mas não consegui até agora. Deve ter algum motivo, né? Então o que a gente faz? A gente reza, xinga de manhã e à noite faz o evangelho e reza, que é para dar um contraste, para não ter problema, né? Por isso que você consegue ouvir até hoje. Ó, aí, tá vendo? A tia Rô é sábia. Isso tem que agradecer. Isso é sábio, né? Então, quando a gente lê isso aqui, que eu acabei de ler e que eu já tinha lido antes para vir para cá e tudo mais, a gente sente vergonha da gente. Eu sinto vergonha de mim, né? Mas como eu sou meio sem vergonha, então fica meio equilibrado o negócio. Mas é verdade, olha que coisa interessante. O valor da prece, não é? O valor da prece. O meu netinho não estava legal. Ele tem 1 aninho e não fala ainda. Então, estava, como diz o Rolando Boldrin, estava descomendo tudo que comia, né? Estava descomendo, tomava leite e tal, e não sei o que. Coitadinho, 1 aninho, né? O vô é o que mais sofre, o vô e a avó, né?
Aí o Guilherme falou, não, daqui a pouco passa. Eu falei, não, que passa, não, tá bom. Aí ficamos, o que nós fizemos? Vamos rezar. Vamos rezar. Rezamos, aí eu fui lá fora, pedi para a corrente de Bezerra de Menezes. Nós temos esse privilégio do entendimento. A corrente de Bezerra de Menezes, vai falar para um leigo na rua, quem era Bezerra de Menezes? Não sei. Né? Então pede para a corrente de Bezerra de Menezes, um médico que possa, um irmão que esteja passando por perto aqui, por favor, visita meu netinho lá, tão querido, tão amado e tal, faça com que ele durma, que já era noite, e amanhã ele acorde bom. Mas fez assim, ó, acabou o problema. Você quer privilégio maior que esse? Existe, Mauro? Não existe. Existe, Marisa? Voaci? Não existe. Não existe. Então nós temos essa coisa maravilhosa aqui, ó. Isso aqui é um manual. Sabe quando você compra um aparelho novo eletrônico que você não sabe como é que liga, desliga, você pega o manual e vai ler? Assim somos nós com o Evangelho. Demorou para eu perceber isso, né? E aí eu falei para você assim, eu fez parte do curso aqui, quanto tempo, quantos anos aqui, na Casa do Caminho, e no Irmãos Unidos, sempre com o Evangelho. Eu sempre gostei de dar aula com o livro, né? Tinha apostila, tinha tudo, mas eu sempre exigi o livro. Por quê? Porque é um manual. Então quando fala de prece para nós, é um bálsamo, é um analgésico para a nossa dor, para a nossa febre, é um antibiótico para a nossa infecção, tudo que eu estou falando espiritual. Então nós temos isso na mão e temos que utilizá-lo, ao mesmo tempo que estamos nos beneficiando disso tudo, estamos colaborando, como eu acabei de ler aqui. Como é que se faz a prece? Como é que se dá a prece? Através do fluido. Nós estamos emanando fluido, nós estamos emanando vibrações positivas, automaticamente estamos colaborando com o Cristo Jesus, que é o que Ele pediu para nós, não é? Quando nos reunimos, vamos fazer a prece de encerramento. Quem tem evidência, eu não tenho, que eu sou casca grossa, né? Mas quem tem evidência, diz que é uma coisa maravilhosa, isso é uma luz maravilhosa. Os espíritos vêm, aquela vibração, aquela coisa maravilhosa que sai da casa, aquela luz imensa, aquela coisa. Você já imaginou que coisa linda deve ser isso da espiritualidade? Não é? Enquanto que o contrário deve ser horrível. Então nós temos esse privilégio, nós somos privilegiados nesse aspecto. Temos que colocar em prática. Aos poucos nós vamos trocando um pelo outro. Nós vamos trocando as preces pelo nervoso, pela raiva, pela ira, pelo comentário ruim. Vai caindo a nossa ficha, como diz na gíria, e nós vamos mudando as nossas atitudes, o nosso jeito, não é? Então, eu preciso resolver tal coisa. Por que eu não posso fazer uma prece? Por que eu não posso rezar para quem vai resolver, para quem pode resolver? Ah, mas não tem nada a ver com Deus, é matéria. E? O que não tem nada a ver com Deus? A matéria não tem nada a ver com Deus? Não é? Então, tudo isso nós podemos utilizar. E às vezes não utilizamos, porque pela nossa própria ignorância de não prestarmos atenção nisso. Não é? Hoje eu vou ter um dia corrido no trabalho, hoje vai ser punk, a gente costuma dizer, vai ser punk hoje. Que tal pegar uma leiturazinha, e rezar um Pai Nosso, pedir ajuda, pedir tal. Tem algum defeito nisso? Não, pelo contrário. Isso é o conserto, não é o defeito. Então nós temos tudo isso na mão. E o Evangelho nos coloca isso. Jesus permitiu que os evangelistas, esses espíritos maravilhosos que ficaram aí para escrever o que nós temos hoje, Ele permitiu que viesse hoje, né, há 160 e poucos anos atrás, não é? Através do Livro dos Espíritos e através do Evangelho codificado, os Espíritos colocaram a realidade dentro dos Evangelhos, não é? Sem as dificuldades das parábolas, de entendimento. Eles exemplificaram para nós, eles simplificaram para nós. Hoje nós temos isso tudo de graça. Esse aprendizado todo que a doutrina espírita está espalhando pelo mundo, não é? Uma doutrina séria, uma doutrina que não tem dinheiro envolvido, que não tem corrupção, que é uma coisa horrível, que prejudica um povo inteiro, não é? Que cura
cura as pessoas de problema de saúde, cura as pessoas de problema de saúde espiritual, que é o principal. Então, nós oferecemos isso diariamente. Todo o trabalho espírita que vai ter, faz abertura. Olha, deixa eu dar os avisos. Olha, segunda-feira começa o nosso curso. Esse curso é a cura de tudo. Eu sou a testemunha viva, ela é a testemunha viva disso tudo, que nós estamos há tantos anos nisso. Aprendemos muito e temos muito ainda para aprender. Então tudo isso nos satisfaz quando a gente fala para as pessoas. Eu me empolgo, porque eu acho lindo, fantástico. Eu fico imaginando e fico emocionado, porque eu imagino o que deve ser o Cristo Jesus. E aí vão mais acima ainda, que deve ser esse Deus, esse nosso Pai Criador, amor, bondade, equilíbrio, justiça. Que ser deve ser isso, fantástico, que tão distante de nós e a gente sente a vibração, mesmo estando tão distante a gente sente essa vibração. Então, para encerrar minha parte aqui, para quem está nos assistindo no Instagram, para quem está aqui presente, eu tenho amigos aí que assistem a gente de longe, né? Eu sempre falo aqui, o meu amigo Solazo, o meu irmão lá em Bauru, uma turma bacana aí, e um monte de gente que assiste a gente. Então eu quero dizer uma coisa para todos, os presentes e os do Instagram: não perca a fé, não perca a fé, porque ela é fundamental nas nossas vidas, e a prece aguça a fé. Quando nós entramos em prece, a nossa fé começa a sair, começa a exteriorizar. Então vamos ter fé, vamos pedir sim, sem medo, sem vergonha, pelo contrário, com humildade. Vamos pedir ajuda sim daquilo que nós precisamos, e certamente seremos atendidos. Ok? Então que Jesus abençoe a todos nós, e que de alguma forma eu possa ter colaborado com alguma coisa, com as pessoas, alguma dúvida, alguma coisa, tá bom? Passar a palavra à minha companheira Cecília. Muito obrigado. Hoje foi mais cedo. Não, é que o tempo é menor um pouquinho, né, André? Hoje foi um pouquinho mais cedo, né? 50? Bom. 55? Bom, então até 55 lá, no relógio. Bom. Então, a gente, né, ouvindo aqui as coisas que o Palhares fala, a gente fica pensando o que ele leu ali no Evangelho, né, sobre as ondas, como fala, né, sonoras. Eu assisti uma palestra aqui mesmo na Fraterna o ano passado, se eu não me engano foi a Bruna o nome dela, Frequência Vibracional. Eu assisti essa palestra que, olha, deu explicações assim maravilhosas. E a gente encontra essas explicações também no livro Mecanismo da Mediunidade. Ela inicia falando sobre isso, sobre a frequência vibracional, que tem tudo a ver com o nosso contato com a espiritualidade. Esse livro do André Luiz, escrito pelo Chico, ele foi considerado um dos livros mais difíceis de você entender. Realmente, você tem que, né, para quem não tem assim um estudo a esse respeito, né, das ondas sonoras e frequências, ele é bem complicado para entender. Então a gente precisa ler várias vezes os mesmos trechos. Eu procurei entender e ela explicou com uma certa facilidade. Eu achei uma das palestras mais interessantes que eu ouvi desta casa, né, até agora. Eu não sei se ainda tem lá no Instagram, se fica lá, mas se quem puder assistir essa palestra, é Bruna, né, o nome dela? Isso. Ela é sensacional, eu gostei muito. Então a gente fala assim, um exemplo que a gente pode dar sobre as ondas sonoras de rádio, que também fala nisso no Mecanismo da Mediunidade. Ela tem as frequências diferentes e tem um fim. Chega uma hora, como a gente liga um rádio, chega no momento que aquela estação que está, né, por conta da frequência, você vai ouvindo, chega uma hora que não dá mais para você ouvir, entra em confusão e some, né? Porque a onda chegou até ali, essa frequência chegou até ali.
E como o Palhares leu no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o fluido universal tem uma frequência, né, vibracional, quer dizer, dependendo da sua frequência, da sua vontade, da sua disposição de levar para o universo o seu pensamento daquele momento, essa frequência ela é infinita. Por isso que não existe distância entre nós, o nosso pensamento e o pensamento do Criador. A gente fala, Deus é onipresente, porque através do fluido universal ele está em todos os lugares, ele está ouvindo tudo, ele está. Se você entrar em comunicação, ele está presente. Assim como os espíritos perfeitos que já evoluíram, né, muito acima de tudo isso que a gente conhece. Nós estamos levantando, né, o véu assim, no começo ainda. Então esses espíritos, eles conhecem tudo que já foi descoberto aqui, através, principalmente através agora dessas ondas que a gente recebe no celular, né, através da célula, a gente recebe as novidades e envia para os outros. Nós estamos utilizando isso de forma material, mas espiritual ela sempre existiu, essa comunicação, né? Tanto é que a gente tinha uma intuição sempre, né? As pessoas tiveram intuições ou inspirações que vêm do alto. Quando nós, por um exemplo, num momento, numa casa que pratica, né, que desenvolve, vamos dizer, que ensina o desenvolvimento mediúnico através da cura, através da psicografia, que é o que no próprio livro dos médiuns e alguns livros que falam sobre esse assunto da mediunidade, fala que nós podemos desenvolver, qualquer pessoa, a mediunidade da escrita, não da psicografia mecânica, porque isso depende da nossa parte física também. Mecânica seria uma coisa que o espírito ele influencia através do chakra, né, que a gente fala, de um ponto de força nosso, ele influencia, então aquele braço vai ficar dormente, vai ficar a serviço do espírito, essa é a mediunidade mecânica. Mas a mediunidade, a inspiração ou a intuição, coisas semelhantes, você pode desenvolver através da sua vontade e da sua dedicação, assim como a cura. A cura depende da nossa vontade de doar, do nosso amor que você tem por outro ser humano, pela necessidade do outro. Então você pode desenvolver isso, né? O sentimento de auxílio através da cura. Se você não tem fluido próprio, vamos dizer, que é o ectoplasma, para curar, você, através da prece, através da sua ligação com esse ser supremo, você pode trazer espíritos que você vai funcionar como um veículo para o auxílio. Através do seu fluido material, eles utilizam para ajudar. Mas tem também as pessoas que a gente chama fluido anímico, que é o do nosso próprio corpo, é uma composição entre a nossa aura, entre o nosso físico, entre a saúde que nós temos física e tudo isso, e a vontade, né, que nós temos do nosso espírito. Então nós influenciamos naquela situação de desequilíbrio, e a doença nada mais é do que uma situação de desequilíbrio. Porque nós sabemos de pessoas, dos livros a gente vê, com aquelas epidemias ou pandemias que já existiram no mundo, muitos não eram afetados, mesmo tratando com as pessoas que estavam ali em necessidade. Então, é uma espécie de equilíbrio que o ser acaba adquirindo através da proteção que ela mesma traz para ela a partir da fé, que nada mais é do que a nossa vontade, né? Juntamente com a certeza de que existem seres superiores que ouvem as nossas preces, os nossos pedidos, né? E então isso vai se dando assim, vai acontecendo. A gente fala, mas como? Deus vai ouvir? Se todo mundo resolver fazer uma prece junto, como é que Deus vai ouvir tudo isso, né?
a gente fala, é uma coisa automática, é como se tivesse uma estação ali de comunicação, onde cada pensamento nosso, ele segue uma frequência e ele vai atingir, vamos dar um exemplo, como se fosse uma grande empresa com muitos departamentos, né? E cada um tem um sistema de comunicação e vai chegando lá os pedidos né, as orações vão chegando, então vai sendo distribuído para aqueles funcionários que são os espíritos trabalhadores, que verificam, né, o que está acontecendo naquele momento. E eles podem atender porque eles estão aptos a isso, eles já têm uma evolução um pouquinho maior e eles entendem que tudo que vai ser feito tem que estar dentro das leis que regem o universo, das leis universais criadas por Deus. Então tem a necessidade e o merecimento de cada um. Muitas vezes eu falo isso sempre nas palestras, muitas vezes a gente não merece o que a gente está pedindo, precisando naquele momento. Mas é tão necessário, nós somos atendidos, né? Nós somos atendidos naquele momento. Às vezes a gente insiste tanto numa coisa que a gente quer, por um exemplo, vou dar um exemplo assim que os espíritos dão muito também. É o financeiro, né? Muita gente reza muito para melhorar as finanças, que está no sufoco, né? E pede. Até um emprego, né? A pessoa pede, às vezes está passando uma necessidade, pede aquela ajuda e ele tinha que passar por uma aprovação muito maior, mas a insistência é tanta, né? Chega tanta frequência, a frequência leva tanto pedido na mesma situação, que os espíritos então concedem, quer dizer, Deus permite que seja concedido aquele auxílio naquele momento. Mas quando a gente volta para a espiritualidade, está lá, ó, olha aqui, ó, esse daqui, ó, você não, o que você fez aqui, o que você pediu, então você não tem mais nada para receber aqui. Você teria se você tivesse pago essa dívida, mas como você não pagou, você continua devendo. Mas na situação você foi auxiliado. Então, deixa eu dizer, já foi pago alguma coisa? Então estou bem no céu. É assim mais ou menos que funciona. Né? O entendimento da gente é muito pobre, né? Ainda a respeito dessas coisas. A gente muitas vezes, ultimamente eu tenho visto até um pouco mais a gratidão. Tudo é gratidão, tudo a gente agradece. Olha, isso é muito bom, porque houve tempo que a gente só pedia, né? Aquele petitório, assim, a gente fazia uma lista, né? Olha, gente, eu não tenho uma lista, eu tenho um caderno, mas é o pedido pelos outros, não é? Assim, por aqueles que desencarnaram, por aqueles que estão doentes numa fase mais complicada, né? Pelas pessoas que estão por algum problema sério, psicológico, espiritual. Então, existe uma vontade de auxiliar aquilo que você não consegue. Então, o que nós fazemos? Realmente nós pedimos. Geralmente, muito mais do que nós agradecemos. Mas se a gente não está pedindo só para a gente, quer dizer, já não existe aquele pensamento tão egoísta, vale a pena a gente perder não, a gente ganha uns minutos pensando na humanidade, pensando no sofrimento dos outros, né? Em que eu posso ajudar? Eu falo que o celular agora também é uma forma de você ajudar, porque pessoas ligam lá, faz uma prece para o meu netinho, faz uma prece para o meu filho, não sei quem está precisando trabalhar, não sei quem está no hospital, está na UTI, desencarnou alguém e tal. Então a gente recebe muitos pedidos de prece, né? Antigamente eu pensava assim, poxa, a pessoa pede prece, por que a pessoa não faz a prece, né? Mas muitas vezes a pessoa está fazendo. Aí dentro do Espiritismo, o que a gente descobre? A gente descobre que aquela velha frase, a união faz a força. Gente, quanto mais pedido chegar lá, a respeito do mesmo assunto, fala, poxa, tem muita gente preocupado com isso. Então vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ver a possibilidade, né, que a gente tem nesse momento. Por isso é que a gente sente que, apesar de tudo que está acontecendo no mundo,
as pessoas estão se voltando muito mais para a fé, para o sentimento. Mesmo sem saber como funciona isso direito, o importante é essa ligação que a gente faz com Deus. Se a frequência é infinita, nós podemos aqui utilizar o nosso sentimento. Agora, tem uma das mensagens, olha, a gente tem tanto livro de mensagem que a gente vai esquecendo onde que a gente leu, quem foi. Eu sei que foi mensagem através do Chico, não sei se foi a Maria Dolores, se foi a Alta de Souza, se foi a Meimei, uma delas, que a gente tem uns livros lá de mensagens que falam muitas coisas maravilhosas para ajudar. Mas ela cita uma frase que ficou na minha mente. É assim, ó, pensei que o desespero fosse prece. Então, isso nos remete ao quê? Quando você está com um problema sério, ou alguém está com um problema muito sério, e vem aquela afobação assim, você no desespero, você não vai conseguir ajudar muita coisa, porque a sua frequência naquele momento não está boa. Então você precisa se acalmar. Se acalmar. Primeiro você pensa em Jesus, né? Lógico, nós pensamos em Jesus para receber aqui um pouco de paz, né? Que Ele envia para nós muita paz, mas nós não recebemos por causa dessa nossa aflição, da nossa ansiedade, das coisas que nós colocamos na nossa vida, que são desnecessárias e a gente ainda acha que precisa. Então, acalma um pouco antes da prece. Pensa em Jesus. Aí você vai buscar assim, aquela figura maravilhosa na sua mente e vai pensando o que você necessita ou o que alguém necessita. Fala, eu sei, quando eu faço a minha prece, eu digo isso. Eu sei que eu não posso fazer nada nesse momento, a não ser essa prece. Mas eu sei que com o amor que nós devemos ter para com os outros, o Senhor vai nos ouvir. Então, fulano de tal precisa de ajuda. Tem alguém aí que possa ajudar? Eu sei que tem. Então você começa a fazer esse tipo de pensamento, você vai comover. A gente não se comove com a prece das pessoas? Os espíritos que estão do nosso lado, nosso protetor espiritual, se puder ajudar, ele mesmo vai naquele momento. Se ele não está apto a fazer aquilo que nós estamos falando, ele vai procurar na hierarquia espiritual. Isso vai indo até alguém que possa ajudar, resolver ou dizer assim para nós. A essa hora, o que o André Luiz fala sempre, o mal é o remédio. Quando o mal é o remédio, não tem muito o que fazer. Agora, só para constar aqui, eu vou falar sobre... Eu gosto de falar sobre o meu pai, porque poucas pessoas eu conheci nessa vida que tinham a fé que o meu pai tinha nas coisas. Verdade. E ele era um médium de cura. Por isso mesmo ele conseguia muitos resultados nas coisas, porque ele tinha uma fé muito poderosa dentro dele. E o ectoplasma, né, abundante, que ajudava muito para o caso do animismo, como eu falei, a vontade da pessoa. Então nós temos o nosso pensamento e a vontade. Tem até um livro do Ernesto Bozano que chama Pensamento e Vontade, gente. Esse livro, ele fala sobre isso, sobre a vontade que a gente tem de enviar o nosso pensamento para onde precisa. Isso não só na prece. Especialmente aquelas pessoas que têm vícios, elas são pegas pela vontade. Então, a vontade que a pessoa tem, né, da dependência que causa essa vontade, atrai também espíritos semelhantes. Assim como a nossa vontade, a nossa prece pode ajudar quem está precisando de ajuda naquele momento, as pessoas que têm vícios e que têm pensamentos ainda viciosos, elas vão também atrair outros irmãos, só que de um lado que não vai ser muito positivo, né? Então, vão pensar que essa frequência vibracional serve para você atrair, é um magnetismo nosso, que vai atrair o bem ou aquilo que não é bom, vamos falar dessa forma, né? Sem agressividade. Então, o que nós precisamos é a conscientização, que cada um de nós é uma força. Somos cristãos, nós somos ligados ao cristianismo.
Então diz Emmanuel, olha aqui, o cristianismo redivivo, ele quer dizer o Cristo em nós. Cristianismo é Cristo em nós. E o Cristo em nós, o que ele faz? Ele faz olha aqui, ó, é entender o rumo de Deus em seu nome, quer dizer, nós vamos entender as coisas de Deus através do Cristo em nós. Ele enviou Jesus para nos ensinar como chegar até Ele, até Deus, né? Até o nosso Pai. Esse é o caminho. Então, se nós já somos cristãos, nós precisamos entender que nós precisamos também espalhar essa fé, né, que nós temos no nosso Deus, em Jesus e em nós mesmos, desenvolvendo a nossa vontade para poder ter resultados. Porque se a gente faz uma prece automaticamente, assim, preces decoradas, é uma coisa. E se a gente fizer a mesma prece, como o Palhares citou, o Pai Nosso, a mesma prece, mas pensando no que nós estamos falando, pensando e sabendo aquilo que Jesus quis dizer para nós. É uma prece completa, mas se ela for feita racionalmente, né? Com o nosso pensamento ligado ali no que nós estamos falando. Então, eu acredito que o que nós falamos dá para entender um pouco, né? E também tem o exemplo da pedra que você atira na água e faz aquela onda, né? O nosso pensamento, ele vai para o fluido universal e ele também tem essa frequência. Só que não é só assim, quando termina a onda que faz a pedra. Ele vai infinitamente dependendo da nossa força de vontade, né? Então eu acho que nós podemos fazer a prece de encerramento, né? Para não passar do horário. E aqueles que estão aqui, aqueles que estão em suas casas ou eu assistindo através do Instagram, todos nós podemos receber através do nosso pensamento, da nossa vontade, um pouco mais de paz. Vamos trazer em nossos pensamentos a figura de Jesus e respirar, né, um pouco mais profundamente, sentindo a paz, a tranquilidade que Ele nos proporciona. Vamos então lembrar do nosso planeta Terra e vibrar por todas as situações, por todos os povos, independente das religiões, independente de quem creia ou não, que possamos receber o auxílio do alto, para que nós encontremos o equilíbrio, a paz que nos conforta e que possamos entender o amor de Deus, esse amor sem distinção, que nos envia chuva, o sol, o calor, as possibilidades de melhoras através da nossa vontade, da nossa busca pela verdade. Vamos vibrar por todos aqueles que estão em condições difíceis de saúde, situações financeiras, situações de estresse do momento, problemas físicos, psicológicos, espirituais, né, que são problemas obsessivos mais graves, vibrando por todas as pessoas que estão aqui nesse planeta, aqueles que estão nos auxiliando também através de suas orações, independente de estar nesse planeta ou em outros que também vibram pelo universo. Nós vamos assim ultrapassando todas as barreiras sombrias de pensamentos negativos e buscando o nosso Criador, a cura para todos os males físicos e espirituais. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos auxilie a encontrar a saída para todos esses momentos de sofrimento, mas que são de aprendizados para o nosso espírito imortal. Assim, obrigado, Senhor, por tudo. Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é feita em todos os planos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, pois teu, Senhor, são o reino, o poder e a glória, para sempre, que assim seja. Muito obrigado a todos.